boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, vai chegando, vai me dando um oi para eu saber que você chegou, para a gente começar hoje a nossa live, que eu comecei um pouquinho mais tarde, e continuo com aquele compromisso com você de fazer uma live mais rápida, de 30 minutos, que possa fazer sentido para você. Seja bem-vindo, Paulinho e Bruno, que bom que vocês estão aqui. Bom, muito bom ver vocês aqui, de verdade. E então, continuo com o meu compromisso com vocês de fazer uma live rápida, de 30 minutos. E hoje o assunto que a gente vai falar, apesar de eu ter história pra caramba para contar sobre isso, que bom que vocês chegaram. Eu vou ser bem objetiva e a gente vai fazer isso em 30 minutos, tá? E eu quero, então, assim, queria que você conversasse aqui comigo, que a gente começasse aquecendo, que você me contasse como é que está sendo aí esse tempo para você, se tem feito sentido o que eu tenho compartilhado aqui com você. Me conta a respeito. E hoje a gente vai falar o seguinte, né? A gente veio conversando aí nas últimas 2 ou 3, eu já estou meio perdida, aí, assuntos. A gente falou um pouco sobre clareza, da importância de você ter clareza sobre aquilo que você realmente quer, né? De como ter essa clareza. E aí a gente, na segunda, a gente conversou um pouco sobre autorresponsabilidade. Jaque, que bom que você está aqui, que você veio, seja bem-vinda. E aí a gente falou um pouco sobre autorresponsabilidade. Então, vamos lá. Se eu já tenho clareza daquilo que eu quero, se eu já assumi a responsabilidade, já entendi que a vida profissional é minha, que a carreira é minha, que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, agora a gente vai entrar num terceiro passo, de um método que eu acredito e que eu tenho aplicado na minha vida, e aplicado também com clientes meus, e tenho visto resultado. E aí, a gente vai então para esse terceiro elemento que eu considero fundamental para você alcançar essa realização e esse sucesso profissional. E ele no meu ponto de vista, ele é o elemento imprescindível que faz você subir de nível, que faz você entrar num outro nível da sua carreira, da sua profissão, independente do momento que você está. E hoje eu vou começar falando desse elemento, vou contar uma historinha para vocês, para ver se alguém se identifica. Eu decidi fazer a live hoje um pouco mais tarde por uma necessidade. O que acontece? Hoje o Gustavo ia chegar mais tarde e aí ele falou, amor, 8 eu não consigo, mas 9 eu consigo, para ficar com os meninos, né? E aí eu peguei e falei, então tá bom, então eu vou marcar 9 horas hoje, excepcionalmente, e você chega e me dá esse help. E me planejei para isso, organizei dessa forma, pensei em plano A, plano B, falei 9 horas, se acontecer alguma coisa, teoricamente um dos meninos já dormiu. E aí o risco é menor, porque se um precisar aparecer aqui ao vivo, gente, a gente encaixa ele aqui nessa mega participação especial e tá tudo certo. E assim foi planejado e assim eu tentei executar. E aí, o que aconteceu no meio do caminho? O Gustavo teve, né, problemas lá profissionais na área dele, coisas que fogem do controle, e liguei para ele, já tem meia hora, e aí ele falou, amor, vou atrasar com você. Aí eu respirei fundo, que bom, legal eu compartilhar isso aqui, que bom, que tem feito sentido sim na vida profissional de vocês, buscando clareza, através de, muito bom, diálogos internos, desconstruindo crenças, agindo e tomando a responsabilidade devida. Muito bacana ouvir isso, saber disso. Obrigada por deixar eu saber. E aí, voltando aqui na minha história, ele falou, bom, resumo, vou atrasar com você. Aí eu falei, tá, atrasar quanto? E aí ele falou, amor, vou chegar aí perto de 9h30. E os dois estavam acordados ainda, isso tem meia hora. Falei, meu Deus, partiu o plano B, né? Porque isso podia acontecer, era um risco já medido. Até porque meu marido não trabalha do lado, ele trabalha distante. Aí, o que eu fiz? Partiu o plano B, alguém tem que dormir. Ou eu vou ter que informar todo mundo, pedir desculpas, falar, gente, infelizmente, não vai dar para ter a live hoje, e a gente remarcava. Mas eu não queria fazer isso. Zé, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. E aí, o que aconteceu? Tombei botei o Igor para dormir, que normalmente é o que dorme mais rápido, e é o que também estaria aqui agitando mais e no meu colo, porque o Lucas é mais tranquilo. Ele tem energia, agitado, ele mais me grita. Daqui a pouco vocês vão ouvir um gritinho dele. Mas ele consegue se concentrar mais, sentar, assistir algum programa, e assim ele está.
mas ele pode ter participação especial aqui daqui a pouco. E aí já fui, deixei uma madeira pronta e tal no esquema. E eu tive que me reorganizar, né? Por quê? Porque aconteceu um imprevisto dentro do planejado. E aí esse elemento que eu quero conversar hoje com você é justamente esse planejamento, a importância da gente se planejar, da gente se organizar, né? Então vamos lá, já tenho clareza daquilo que eu quero, já sei o que eu quero, já está na minha mira, né? Se não está totalmente claro, está clareando. Já entendi que a responsabilidade pelos meus resultados, ela é minha. Então, agora eu preciso planejar, né? O planejamento, quando a gente fala de planejamento, é o ato de você criar, de organizar antecipadamente uma ação sua. Uma ação direcionada para aquilo que você quer. Peter Drucker tem uma frase que ele diz que a melhor maneira de você não é antecipar o futuro, mas de você prever o futuro é criá-lo. E aí, quando eu ouço essa frase dele, eu só entendo, para mim, fala de planejamento. Porque como é que eu crio um futuro? Eu organizo, né, eu desenho um futuro desejado, passos de ações para que eu possa alcançar isso. Então, se eu tenho clareza do meu objetivo e do meu sonho, como é que eu transformo esse sonho numa realidade? Como é que eu faço isso acontecer no dia a dia? Primeira coisa, eu tenho que assumir que essa responsabilidade é minha e não é de mais ninguém. Essa responsabilidade pertence a mim. Eu posso contar com pessoas, como a gente falou aqui na semana passada, eu posso até mesmo ter uma equipe para ajudar, porém, essa responsabilidade é minha de fazer acontecer, porque o sonho, o projeto, ainda que tenham pessoas que sonhem comigo, ele é meu objetivo. As pessoas podem ficar no meio do caminho porque mudaram de opinião, de sonho, de projeto, porque entenderam que não era aquele projeto, mas se eu tenho um sonho, um projeto, eu preciso assumir essa responsabilidade para fazer ele acontecer. E aí, para eu tornar esse sonho algo tangível, algo que realmente vai acontecer, eu preciso de planejamento, que é esse terceiro elemento que a gente está falando hoje. Então, se é esse ato, se planejamento é o ato de você criar e organizar antecipadamente ações para que você alcance o teu objetivo, a gente está falando que é você investir a sua energia naquilo que você realmente quer. Ao invés de deixar as circunstâncias acontecerem no automático, ao invés da gente permitir que deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aceitar o que vem a cada dia, a gente para e planeja. Então, vamos lá. Eu tenho um ponto A, que é onde eu estou. Eu já identifiquei, já tenho clareza de qual é o meu ponto B, como eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como é que eu quero estar, ainda que você pense assim, quero estar aposentado, ok, como estará a sua aposentadoria daqui a 10, 15, 20 anos? Como você quer ter essa vida? A melhor maneira de você prever como vai ser é criar esse futuro. E aí essa responsabilidade é sua. Então, não deixa acontecer, né? Vamos planejar. E aí, esse planejamento, ele faz com que a gente administre de forma correta. Ó, o gritinho, mamãe. Oi, filho! Faz que a gente administre de forma correta. Gente, a vida como ela é, ao vivo. Faz que a gente administre de forma correta a nossa carreira, a nossa vida financeira ou tantas outras áreas. Quando falta planejamento, a gente acaba administrando isso de forma errada. Porque nessa do automático, de deixa a vida me levar, a vida leva eu acabo tomando decisões erradas, que ao invés de me aproximar do meu objetivo, me afasta cada vez mais. Se eu não planejo, se eu não vou decidindo ações previamente, antecipadamente, eu vou apagando incêndio. E nesse de apagar incêndio, eu acabo que eu tenho que decidir de última hora e eu esqueço do meu ponto B, onde eu quero chegar, do meu objetivo. Eu acabo vivendo um dia após o outro, sem ter essa escolha prévia de qual o melhor caminho tomar. Tá fazendo sentido, gente? Compartilha aqui comigo, se para vocês está fazendo sentido. Karine, Davi, que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, Berenice, Nathalie. Então, tá fazendo sentido? Deixa eu saber se vocês estão aqui comigo mesmo, de verdade. Então, é importante, porque assim, dificilmente, sem planejamento, os nossos sonhos se tornam metas e objetivos e a gente consegue atingi-los, alcançá-los como a gente deseja.
né? Porque, assim, a gente tem sonhos, a gente tem... Ok, os sonhos eu preciso transformá-los em objetivos, né? Eu preciso fazer com que eles se tornem mais tangíveis. E o planejamento é a melhor maneira de eu fazer isso, de eu entender quais são os passos que eu preciso dar, organizar isso em ações práticas para que eu possa alcançar. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, que eu provavelmente ouvi em algum momento, em algum lugar, que assim, principalmente eu, que tenho pouca noção de direção, mas assim, para eu chegar, para eu sair do lugar que eu estou, da minha casa, e ir, por exemplo, para Niterói, não necessariamente eu preciso saber em qual rua que eu vou entrar, em que momento, detalhadamente, até lá, para eu poder dar o primeiro passo, para eu, eu me organizar e ir. O que eu preciso saber? Eu preciso saber, pelo menos, como é que eu chego na rua principal do bairro onde eu estou, no meu ponto de vista. Primeiro que hoje em dia a gente tem o Waze, tem um monte de coisa para facilitar. Mas eu preciso, pelo menos, saber isso que eu enxergo. Esses 200 metros, 300 metros, eu preciso enxergar isso. Por quê? Porque quando eu chegar, tiver concluído isso, eu vou conseguir saber através de placas, ou eu vou enxergar um pouco mais à frente e vou entendendo esse caminho ao longo. Então, o planejamento, ele não é para enrijecer os nossos passos. E aí eu vou falar disso num outro momento, né, de agir. Mas ele não é para enrijecer e tornar inflexível, mas ele é para você se preparar antecipadamente e poder escolher as ações que você vai ter. Porque quando você não faz isso antes... O marido chegou, gente, coisa boa, dá até aquela aliviada. Que aí ele tá com o Lucas. E aí, então assim, é para a gente poder prever realmente quais as melhores decisões a tomar em direção ao nosso objetivo. Evita que a gente fique andando em círculos e não seja recompensado por toda a energia que a gente coloca naquela ação. Porque se você não planeja, você corre o risco de andar em círculos, né? De ficar... Obrigada. De ficar andando, correndo atrás, né? Quando você vê, parece que sempre no mesmo lugar, sempre errando no mesmo ponto. Por quê? Porque você não está indo em direção ao teu objetivo, não planejou, você não sabe qual a melhor ação, qual o melhor caminho, a melhor estratégia para poder dar o próximo passo, e aí você acaba vivendo um dia após o outro no automático, e parece que aquele sonho ele fica cada vez mais distante, né? Aquilo parece cada vez mais assim, inatingível. Então, assim, se eu quero transformar um sonho numa realidade, numa meta, um objetivo, para alcançá-lo, eu preciso planejar. E aí eu compartilhei a minha história aqui de hoje, para quem estava aqui, né, na Vida Como Ela É, ao vivo. Fernanda, seja bem-vinda. Porque eu me planejei, eu me organizei, eu preciso aprender muito também, Fernanda. A Fernanda está compartilhando aqui, eu também preciso aprender muito, cada dia mais. Por quê? Porque não é uma coisa natural minha, só que eu quero compartilhar com você e te estimular que é totalmente possível. Hoje, eu sou muito melhor do que eu fui um dia em termos de planejamento. Tenho certeza que amanhã eu vou ser melhor que hoje. Porque a primeira coisa que a gente precisa é identificar que é importante se planejar. Né? Desde uma lista, quando você vai para o mercado, você ganha tempo, você ganha... O que mais que você ganha? Coloca aí para mim, quando você pensa assim, né? Você que é homem, que é mulher, enfim, que precisa fazer uma lista para ir comprar alguma coisa. O que a gente ganha quando a gente simplesmente lista isso num papel, gente? No meu ponto de vista, eu ganho tempo, eu consigo me organizar, eu consigo saber em qual lugar que eu vou primeiro, porque eu sei mais ou menos onde estão os produtos, e por aí vai. A coisa é muito mais ágil, é muito mais assertiva quando você se programa antes, do que quando eu chego no mercado sem nada, sem uma listinha, sem saber nem o que tinha em casa, e eu chego, gente, o que eu vou comprar? Não sei, vamos embora. Eu gasto mais dinheiro, eu gasto mais tempo é vida, né? Eu perco momentos que eu poderia estar desfrutando de prazer com a minha família, com lazer, ali, por quê? Porque eu não me planejei, porque eu não me organizei. Então, na nossa vida profissional, faz sentido isso ou não? Não sei como planejar. Primeira dica, anota num papel. Você não precisa ter a ferramenta. Eu vou compartilhar com vocês aqui até o final uma ferramenta, um caminho. Mas, assim, se você não tem nenhuma, você precisa... Assim, primeiro ponto é saber a importância do planejamento. Sem planejamento, a gente toma a decisão errada, a gente tende a se afastar dos nossos objetivos e ficar andando em círculo e não ver as recompensas daquilo que a gente realmente quer,
porque as ações não estão direcionadas para aquilo, elas estão soltas. Eu gasto muito mais energia, eu gasto tempo, vida, né, para poder chegar no mesmo lugar. Porque se eu me planejo antes, o que acontece? Eu estudo o cenário que eu tô. Eu entendo, beleza, eu não sei chegar até Niterói assim de cabeça, saber em qual rua que entra, mas se eu sei que eu quero ir a Niterói, clareza, meu objetivo é Niterói. E eu assumo a responsabilidade, eu que vou ter que chegar lá. Ainda que eu peça ajuda no caminho, né? Que pessoas me auxiliem, mas a responsabilidade de chegar lá é minha, porque eu quero chegar em Niterói, porque eu tenho um compromisso, enfim. Eu preciso me planejar, um mínimo. O que eu preciso? Eu preciso abastecer o carro, ou, né, eu preciso, no mínimo, entender o endereço de onde eu vou exato, eu preciso saber mais ou menos quanto tempo eu levo. Entende? Que eu preciso levantar o cenário, como é que está o trânsito nesse dia que eu vou, como que eu tenho que prever o que pode acontecer. Por quê? Porque isso minimiza, né, os riscos. E eu consigo até mesmo tomar decisões de planejamento, né, de um plano B. Se isso aqui acontecer, que é um risco, o que eu posso fazer para me precaver no meio do caminho? Então, vamos lá. Eu quero crescer na empresa onde eu estou, eu quero trabalhar na área tal, eu quero mudar completamente, transicionar minha carreira. Eu preciso de um planejamento. Ele é imprescindível para que você possa entrar nesse outro lugar. Eu preciso entender quais são os pontos que eu preciso desenvolver para ir para esse ponto B. O que eu vou precisar de recurso, né, de competência, de habilidade, para poder sair do lugar que eu estou hoje, seja na mesma empresa, seja na mesma área, ou numa área diferente, ou eu quero abrir um negócio, empreender. Eu preciso identificar o meu ponto A, ter clareza do ponto A, né, um diagnóstico, conhecer o que eu tenho de ponto forte, né, para potencializar isso, e identificar, para eu chegar no meu ponto B, o que eu vou precisar de recurso e de desenvolvimento no meio do caminho. Porque aí eu vou o quê? Agir. Aí, à medida que eu vou dando os passos desse planejamento, eu vou me aproximando do meu objetivo final. Agora, se eu estou no ponto A, não planejo e fico olhando lá para o ponto B, aquilo parece que realmente vai ficando cada vez mais distante da gente. Ao invés de aproximar, ele acaba afastando, porque é aquela coisa de andar em círculo. E aí, quando eu planejo, né, quando eu faço esse planejamento, eu consigo identificar esses recursos, tanto os que eu tenho disponíveis, quanto os que eu preciso. O que eu preciso, por exemplo, para chegar a Niterói? Eu preciso de combustível, eu preciso, enfim, de um Waze ou de um mapa, né? Eu preciso, enfim, o que mais que precisa, gente? Mas, enfim, na sua carreira, na sua vida profissional, o que mais você precisaria? O que você tem hoje que conta ao seu favor? Quais são as competências, as habilidades que você possui, que você desenvolveu ao longo da sua vida até aqui e que vão te ajudar a alcançar o teu objetivo? Quais são aquelas que você gostaria ou precisa ter para chegar onde você quer? Né? Para isso tudo está dentro de planejamento. Eu já estou ali parando e planejando. Bom, se eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B, o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto B? Ah, eu preciso disso, daquilo outro. Tá. Quais são os recursos? Ah, eu preciso fazer o curso tal. Eu preciso me especializar mais nessa área específica. Ok, quais recursos você vai precisar? Você vai precisar de dinheiro para pagar o curso? Quanto custa esse curso? Existem outras maneiras de você chegar nesse ponto B sem necessariamente investir, se é algo que você hoje não pode? Nesse momento do planejamento, o que você está fazendo? Você está levantando informações através de pesquisa. Pesquisas, como é que vocês fazem pesquisas? Seja bem-vinda, Lela, que bom. Como é que vocês fazem pesquisa? Quando você quer descobrir alguma coisa, você quer saber mais a respeito de alguma coisa, como é que você faz? Conta para mim aí alguém, né? Me ajuda aqui, interage comigo para eu saber como é que você faz quando você quer pesquisar sobre um assunto. Me conta, vamos lá. Olha, vamos lá, tem uma galera compartilhando aqui, legal. Ok. Poupa frustração, né, Fernanda? É verdade. É verdade. Que bom, Silvio e Vera, né? Que vocês estão gostando aí das dicas. Fico feliz. Gente, vamos lá. Compartilha comigo o que vocês... Compartilha aqui comigo para eu saber.
Google, ó, já mandaram aqui, um vai no Google, ok, internet é um caminho? É um ótimo caminho. Hoje em dia, tudo que você busca, opa, e precisa, a minha impressora, você vai na internet, nem sempre são as melhores informações, né? Mas tem muita coisa disponível. E tem muita informação boa, tem muita informação, né, legítima. Então, é uma forma de você pesquisar. O que eu preciso, de repente, para me tornar confeiteira? Será que existe como é que eu faço para ser um chefe de cozinha sem precisar necessariamente? Será que eu preciso fazer uma faculdade? Será que existem outros caminhos? Como é que eu pesquiso isso? Sobre esse mercado que eu estou atuando, quanto tempo esse mercado, como é que ele está, né? O que estão dizendo a respeito disso? Quais as tendências desse mercado? Será que essa função que eu faço hoje, ela tende a acabar com a tecnologia, com o avanço das coisas, né, que estão sendo automatizadas? Será que a minha profissão está nesse bolo? Gente, estou aqui, né, lançando informações, mas se eu quero, primeira coisa, eu posso ir para a internet, outras formas de pesquisar, conversar com pessoas da área, com pessoas que já fizeram esse caminho de alguma forma, é uma outra forma de você pesquisar. E com isso, no momento da pesquisa, dentro do seu planejamento, você vai levantando informações. Opa, então isso aqui eu preciso desse recurso, não sabia. E aí você joga isso, né? Você lança isso. Lembra a tua listinha do mercado? Então, se for uma listinha, você lança isso num checklist, né, numa lista do que você precisa para alcançar o teu ponto B, para alcançar o seu sonho. Nossa, Deus, Gisele, preciso de tanta coisa que, assim, ok, mas assim, lembra sempre disso. 1000 léguas começa com o primeiro passo. Então, se planeje. Porque, assim, tem uma outra frase também, que eu não lembro a autora agora, que diz assim, que tudo sairá conforme planejado. Ou seja, se tem planejamento e o planejamento é bom, a tendência é que o resultado seja muito bom. Se também não foi planejado, pode ser que não saia nada. Pode ser que a vida passe e que você veja que, assim, caramba, tô correndo atrás do vento, né? Parece que a coisa não anda, não alcança. E é interessante porque, assim, muitas vezes primeiro que a gente nem sempre é ensinado a planejar, né? Na escola, enfim. A gente muitas vezes não é ensinado, e aqueles que não têm isso nato, digamos assim, muitas vezes não desenvolve. Por quê? Porque isso gera esforço, isso gera mudar um hábito, né? Mudar uma atitude que você não está acostumado a fazer, então gera aquele desconforto, lembra da mudança? De você começar a sair da zona de conforto para fazer algo novo. Então, na maioria das vezes, a gente ou sai fazendo, ou deixa a coisa acontecer e esquece do planejamento. Eu quero voltar aqui ao que eu já falei. Não que o planejamento vá te enrijecer. Eu só tenho que fazer tudo que está dentro do meu planejamento. Saiu do planejamento, eu já não sei o que eu faço. Não. O planejamento é para justamente suavizar o teu caminho e te dar opções, para que você não seja encurralado por ações que não são as melhores escolhas, mas que você possa, sim, tomar as melhores decisões através do teu planejamento. Porque aí eu consigo ter tempo para poder mensurar os riscos e minimizar. E olhar, falar, caramba, isso aqui, meu planejamento não está dentro do que era para acontecer. O que eu posso fazer diante disso? Outra listinha, né? Vamos lá. O que eu posso fazer? Qual é o meu plano B? Então, é muito importante. Eu queria, a primeira coisa, a mensagem que eu queria deixar aqui inicialmente é que você se conscientize, que eu possa compartilhar isso com você, da importância de um planejamento para que você possa subir, entrar num outro nível, subir no seu novo nível, né, profissional, independente do teu momento profissional. Se é um momento que você está estagnado e quer sair, quer melhorar, quer aperfeiçoar, se é um momento que você está transicionando, você trabalhava numa área, num mercado e está mudando completamente de área, ou mudando realmente a sua rota de carreira, ou se simplesmente você está começando a tua vida profissional. Aí não tem jeito, um plano de carreira, ele faz toda a diferença. Por quê? Porque você não vai perder tempo. Você vai economizar energia, tempo e vida. E fora a questão que a Fernanda compartilhou aqui, poupa as frustrações, porque você vai fazer as melhores escolhas. E aí eu volto a dizer, tudo começa lá no teu ponto A, no teu autoconhecimento. Por que faz sentido para você? E aí eu quero
compartilhar aqui com vocês que dentro desse planejamento existem planejamentos de curto, médio e longo prazo. Então, assim, você pode se planejar daqui a um ano. Gente, esse assunto é maravilhoso para a gente parar para pensar sobre 2019. Hoje é 13 de dezembro, e aí eu te pergunto, onde você quer estar em 13 de dezembro de 2019? O que você quer estar fazendo? Como você quer estar? Como é que você quer passar esse final de ano de 2019? Se você ainda não tem o de 2018, é hora de planejar. Dá tempo. Hoje ainda é dia 13. Então, assim, como é que você quer passar o seu Réveillon? Não é o que é possível, é como você gostaria. E aí você faz o seu melhor para chegar mais próximo do teu objetivo. Porque se você deixar, o que vier veio. Tudo bem, pode ser que seu Réveillon seja excelente e pode ser que ele seja uma bomba. Então, sempre o planejamento ajuda a realmente te aproximar daquilo que é melhor dentro das suas escolhas. E aí, então vamos pensar em 2019, né, gente? Como é que você quer estar? Com que pessoas ao seu redor? Quem são as pessoas que você gostaria de estar trabalhando? Fazendo o quê? É hora de você botar isso no papel. Eu quero te estimular e te incentivar a planejar. E aí, eu quero compartilhar com vocês, no meu e-book, tem um planner, que eu chamei de Planner da Gi, que eu ajudo aí nesse processo do planejamento dentro da vida profissional, né? Dentro da sua área profissional. Mas eu queria saber se quem tiver interesse em ter o planner, que compartilhasse comigo no privado o seu e-mail, que eu vou enviar o link para você baixar esse planner, que nada mais é que um passo a passo que te ajuda a planejar. Te ajuda a ter um pouco mais de clareza, e aí você identificar recursos, o que você precisa aprender para chegar onde você quer, e pode ser o seu início, né, para poder planejar seu 2019. E eu quero compartilhar isso com vocês, e quero me comprometer, porque eu tenho que fazer o meu, que eu ainda não fiz, e aí é muito bacana. Esse planner, ele foi feito com muito carinho, foi feito assim, pensando em ajudar as pessoas que tivessem acesso a ele, e que pudesse ajudar como me ajuda, porque eu preciso muito de planejamento, muito. É muita ideia, muita coisa na cabeça, e que para você conseguir chegar lá, você precisa planejar, não tem jeito. E aí, eu queria também compartilhar com vocês aqui, para a gente encerrar, estou indo para o final, uma ferramenta para você entender como é que é esse planejamento. Eu falei da listinha, pode ser uma lista básica, um checklist, mas eu queria também compartilhar com você que tem uma forma também de você pensar como planejar da melhor maneira, que é uma ferramenta que muitos autores usam, muita gente usa, e no coaching a gente usa demais, tanto no coaching individual, quanto como quando a gente vai para dentro de uma empresa, e a gente utiliza essa ferramenta que chama, alguns devem conhecer, que é 5W2H. E ele te dá uma direção de como planejar. 5W2H, que vamos lá, o que, o what, né? O que você quer, qual é o seu objetivo? Você vai botar lá, pode botar isso numa planilha. O primeiro H é de what, né? O que você quer, seu objetivo. Aí o segundo é por quê, why. Por que você quer isso? Qual é o motivo de você que você está querendo alcançar esse objetivo? Aí o terceiro W é o onde, where, né? Onde você vai aplicar essas ações para que faça sentido no teu objetivo. Vou tentar trazer um exemplo para vocês para clarear, para ficar um pouco mais claro, ok? Cida, seja bem-vinda. Raquel, que bom que você está aqui. Regina, legal, gente, obrigada. Muito bom ver vocês por aqui. E aí, o outro W é quem, who. Quem é a pessoa que vai ficar responsável por isso aqui? Ou quem eu tenho que contatar nesse planejamento para a coisa acontecer, né? E aí você vai no quando, né? Quando você vai realizar isso, precisa ter prazo. O seu planejamento precisa ter prazo, porque aquilo que não tem prazo não tem prioridade. Então, assim, imprescindível colocar datas, prazos. Ok, eu quero 2019, dezembro de 2019, eu quero isso aqui. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer, né? Onde, como... O como é daqui a pouco. Quando, quem vai estar envolvido nisso e qual é o prazo para que isso aconteça. O objetivo final pode ser dezembro de 2019, mas essa ação específica aqui, qual é o prazo? Eu vou, por exemplo, pegar um exemplo. Eu vou pesquisar sobre o mercado tal, porque eu quero ir para esse mercado, ou porque eu estou indo, ou porque eu estou e há muito tempo que eu não me atualizo. Beleza, eu quero, então,
A ação é pesquisar. Quando você vai fazer isso? Né? Onde? Quais são os locais que você vai fazer busca? E aí você vai botando isso no teu planejamento. E qual é o prazo para que você conclua isso? E aí você coloca lá teu prazo. E aí o planejamento, ele não é algo estático. Ele é dinâmico. Por quê? Porque muitas vezes você precisa medir e corrigir o que está acontecendo. Opa, eu consegui fazer essa etapa antes do previsto. Que bom, ganhei tempo aqui. Muda a data no seu planejamento. E aí você vai acompanhando. A chance de você realizar aquilo que você quer se torna infinitamente maior. Não dá para mensurar, passar aqui para vocês o quanto isso pode potencializar as suas realizações na sua carreira, na sua vida profissional. E aí, gente, isso se estende para a nossa vida, né? E aí entram, falei o quando, que é o prazo importantíssimo no teu planejamento, e aí entram os dois Hs, que seria o how, né, o como, e o how much. Como que eu vou alcançar essa? Como que eu vou fazer essa ação? Ou como eu vou alcançar isso? Quanto custa isso? Quais os recursos que eu vou precisar? Né? Quanto tempo? Já falei de prazo. Quem que está envolvido? Recurso de pessoas. E aí, quanto vai custar? Não, Gisele, custo zero essa ação que eu preciso fazer. Maravilha. Então, né, tá no planejamento, cai dentro. Ah, Gisele, tem um custo. Ok, eu tenho esse recurso? Não tenho agora de imediato. Ok, então, olha que bacana. Planejando, eu identifico que eu preciso de dinheiro. E aí, como é que eu vou levantar esse dinheiro? É uma outra ação. E aí não é para focar no problema, senão o teu cérebro vai ficar no problema e vai ter sempre a mesma resposta. Você tem que focar na solução. A pergunta não é, como é que eu vou comprar minha casa própria, que é o meu sonho, se eu não tenho dinheiro para comprar minha casa própria? Se eu não ganho o suficiente para comprar minha casa própria? Aí a gente muda a perspectiva, quero te incentivar a mudar a sua perspectiva. É o que eu preciso fazer para ganhar mais e conseguir comprar minha casa própria? E aí muda, né, o que a gente chama aí de mindset. Aí muda a minha forma, a minha mentalidade, a minha forma de pensar. Porque se eu estou focando no problema, como é que eu vou comprar uma casa própria ganhando o que eu ganho e não é suficiente? Esquece, amigo, você vai ficar... A resposta vai ser sempre a mesma, ou seja, eu não vou conseguir comprar. Ou podem vir as respostas do tipo, vou jogar na loteria, vou fazer isso. Mas qual é a probabilidade real disso acontecer? De você planejar isso acontecer? Se torna mais distante. Você pode até planejar, vou jogar toda semana, enfim, para quem joga. Mas a probabilidade ela é pequena, você concorda? Tá fazendo sentido, gente? Compartilha comigo. Compartilha comigo. Se tá fazendo sentido, que bom que você gostou da ferramenta, que vocês gostaram, usem. Ela só faz sentido se for aplicada. Ela é muito boa, mas tem que aplicar. E aí, voltando aqui ao que eu estava falando, que eu até me perdi, enfim. Vamos lá, quem que está aqui comigo me acompanhando, que pode botar aqui para mim o que eu estava falando? Que eu me distraí aqui com a Paula e com o Bruno. Priscila, seja bem-vinda. Lembrei. Então, assim, a probabilidade é muito pequena. Agora, se eu mudo o meu foco, ao invés do problema, eu focar na solução, se a pergunta vira o que eu preciso fazer, autorresponsabilidade, para que eu possa alcançar o meu objetivo, que é claro, eu estou dando um exemplo aqui da compra da casa própria, o sonho da casa própria, o que eu preciso fazer para poder ganhar mais e poder alcançar o meu objetivo. Entende que essa mudança faz toda a diferença? Agora o teu cérebro para de focar no problema e ele foca o quê? Quais são as opções que eu tenho, ou o que eu preciso fazer, buscar para encontrar a solução. Aí, ó, é igual um para-raios. O cérebro não para de funcionar. O teu inconsciente, só de fazer isso, o teu sistema de ativação reticular, ele já se ampliou para captar todos os recursos disponíveis. Isso é inconsciente. É o teu cérebro trabalhando por você. Enquanto você dorme, não sei se você sabia disso, mas o nosso cérebro não dorme. O teu consciente, ele apaga e dorme, mas o teu inconsciente, ele está trabalhando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, vai a dica, cuidado com o que você dorme assistindo, ouvindo, porque isso influencia diretamente no seu dia seguinte e no seu, enfim, todas as suas ações, porque fica tudo captado ali. Né? Então, quando eu faço isso, eu já estou aberta, atenta para captar mais recursos disponíveis, formas, estratégias, possibilidades. E isso, gente, só vai acontecer se eu parar para planejar. Se eu parar realmente para olhar os meus objetivos, a minha vida, onde eu estou, o que falta para eu chegar lá e o que eu posso fazer para chegar lá.
E aí é aquela coisa, né? E aí começa tudo, parece que conspirar a teu favor, mas não é. É simplesmente você usando o potencial que está dentro de você, divino, de que teu cérebro captar todas as informações, o máximo de informações possível, para te ajudar naquilo que você quer e está focando, que é a solução. Então, use e abuse, né, desse sistema. Esse sistema de reticular, ele é aquela coisa de, quando você está grávida, para quem, né, já ficou grávida, você começa a ver um monte de mulher grávida na rua, não é coincidência, é porque você está mais aberta e perceptiva, teu cérebro está ligado naquele assunto, e você começa realmente a perceber mais situações desse tipo. A pessoa que quer comprar um carro novo, e aí quando você fala, gente, parece que agora todo mundo decidiu comprar o mesmo carro que eu quero, né? Quando você escolhe o nome de filho, gente, agora todo mundo decidiu botar o mesmo nome. Não é que todo mundo decidiu, é que o teu cérebro está antenado para captar coisas a respeito desse assunto, né? O teu sistema de ativação reticular, ele está, ligado. Então, foca naquilo que você quer, que é a solução, e não no problema. Gente, até aqui fez sentido? Compartilha comigo para eu saber. Então, assim, eu quero encerrar hoje aqui com vocês esse momento, né, do planejamento, já passei 6 minutos, e encerrar com essa frase de Peter Drucker mais uma vez, que a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. E aí o planejamento, ele faz todo sentido para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Eu quero, assim, de coração, te incentivar a começar, nem que seja por uma lista, se você não tinha o hábito de planejar, não tem esse hábito, planeje. Pode ser iniciando através de uma lista, através de o que eu quero para o próximo ano, o que eu quero me desenvolver, o que eu quero aprender de novo, onde eu quero estar em dezembro de 2019, de que jeito eu quero estar profissionalmente, mas lembrando que você vai estar destrinchando esses passos, né, organizando os recursos que você precisa, identificando e trabalhando em favor do teu objetivo. Ao invés de andar em círculo, você vai focar a sua energia e as suas ações, as suas escolhas das suas ações para aquilo que você quer. E não vai desperdiçar vida, não vai desperdiçar tempo e vai evitar, sim, frustrações e aquela sensação de que parece que não realiza, não alcança, aceita o que vem. Não, né? Você pode sim tornar o seu futuro mais próximo possível daquilo que você deseja, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, quer compartilhar aqui? E quem gostaria daquele planner que eu falei, manda para mim no particular o seu e-mail, que eu vou mandar o link para vocês baixarem esse planner aí, que é o planner da realização profissional, e que, assim, ele é bacana, ele pode ajudar, eu tenho certeza. Semana passada, uma pessoa compartilhou comigo, falou, olha, mostrou num vídeo, falou, olha, esse planner aqui, ó, a gente já está trabalhando para 2019, obrigada e tal. E aí, tava legal, que estava tudo coladinho assim na parede, e as pessoas já estão aí a todo vapor. A chance delas alcançarem o que elas pretendem se torna muito maior do que, de repente, aquele que nem vai ver 2019 para frente, nem vai planejar, tá bom? Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fez todo sentido? Que bom que está aprendendo. É por isso que eu faço, estou aqui. Quero realmente contribuir de alguma maneira para a sua realização profissional, para a sua satisfação, para o cumprimento da sua missão, porque aí a minha também está sendo cumprida. Gente, obrigada. Prometi que ia acabar, atrasei 9 minutos, mas estou aqui ainda disponível para pergunta, caso alguém tenha. E quero fazer um pedido para vocês. Quem puder me mandar perguntas, dúvidas, temas que você gostaria de saber, que podem te ajudar na sua vida profissional, compartilha, fala comigo, que eu vou preparar com todo carinho, vou vir aqui. Segunda-feira eu vou estar aqui de novo às 8 horas, hoje foi 9, mas eu vou estar aqui às 8 horas, e eu vou trazer um último passo que eu acredito dentro dessa metodologia, né, que eu meio que adaptei, criei, para que realmente todo ser humano possa se realizar profissionalmente, seguindo esse método, que é simples, né, e eu quero compartilhar com vocês esse último passo desse método, tá bom? Então, tem interesse no planner, me manda por e-mail, me manda o e-mail, que eu vou mandar para vocês o link por e-mail para baixar, e me faz pergunta aí, gente.
Que bom que fez todo sentido. Obrigada pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. E estou esperando pergunta. Ninguém? Nenhuma pergunta? Ok. Regina, vamos falar disso semana que vem, Regina? Vou ter o maior prazer em conversar com você sobre isso aqui, ó. Curti. E a gente vai entender isso, porque é aquilo que eu falei, o planejamento ele não é para enrijecer e te paralisar, ele é para facilitar e suavizar as suas ações no caminho. Mas muitas vezes a gente trava, tem gente que é bom de planejar, e aí falta o primeiro passo, que é o passo de agir. E a gente vai falar segunda-feira sobre ação, sobre agir. É verdade, Cida, se preparar psicologicamente também. Pode haver contratempos, exatamente. E aí, nesses contratempos, a gente trabalha minimizando riscos, né? É o que aconteceu hoje comigo. A gente minimiza, mas tem hora que a gente vai ter que decidir se vai pro abraço, mesmo com os riscos, né? E vai, enfim, corrigindo no meio do caminho que precisar, porque o risco, ele é certo. A incerteza, ela existe. Mais alguém? Ok, Regina. Que bom que tá claro. Nenhuma pergunta? Então, gente, vou ficando por aqui. Ninguém quer perguntar? Valeu você, Fê. Obrigada, viu? Volta aí. Segunda a gente tá junto. Quem puder, 8 horas, tá convidadíssimo. E eu amo estar aqui com vocês. Gente, manda pergunta, manda e-mail, tá bom? Vou saindo. Tudo bem? Ok? Nenhuma perguntinha? Então tá. Então tô indo. Beijo, boa noite, bom descanso e bora planejar 2019, que já está aí batendo as portas e pode ser muito melhor que foi 2018. Eu acredito. Um beijo, gente.